Opa, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Essa é a continuação de uma obra que a gente já tem aqui no canal. Se vocês quiserem uma próxima parte, deixa seu comentário aí embaixo. Um céu azul, o Prota conseguiu, foi um espírito de um lenhador. Ele corta a árvore e fica olhando para o Prota. Viu? Eu sei cortar uma árvore. Pensativo, fala que a conversão só subiu um pouco a habilidade original do espírito. Mas por dar dano físico, ter vários espíritos será bem útil. Mortos-vivos são seres que podem evoluir para criaturas superiores, quanto mais sobem de nível. Então esse espírito pode evoluir para um Lich mais tarde. Ele fica sério, pensando num exército de mortos-vivos, hein? Se eu conseguir criar um... Olhando na sua janela de jogador, ele fica procurando se tem alguma alma útil na sua coleção, metendo seu dedão na tela. Ele vê uns nomes que deixa ele surpreso. Na sua frente já aparecem dois novos esqueletos. Um é um Gnou gigante do sexto andar, e o outro é o Vulca, poderoso chefe do nono andar, que foi derrotado junto com a ajuda de Punch e Edora. Olhando para eles, fala que eles são alma das criaturas mais poderosas das zonas iniciais. Pegou elas pensando que acharia algum uso futuro, mas quem pensaria que seria esse? Pensativo, fala que é melhor dar nomes para ele, assim vai facilitar as ordens na hora de invocar. O esqueleto com chifre ele chama de K, e o esqueleto sem chifre ele chama de Gnou, e o feiticeiro ele chama de Bull. Uma mensagem aparece dizendo que sua afinidade com eles aumentou. Quanto mais forte for essa afinidade, mais facilmente eles irão obedecer qualquer ordem. Uma janela aparece mostrando sua afinidade com seus espíritos. O Porta fica espantado por ter subido tanto apenas por lhe dar uns nomes. Os espíritos coletados não tinham identidade, desde que eles perderam seu ego quando foram capturados. Por isso era como se eles não tivessem um objetivo. Por dar um nome para eles, é como se tivesse dado um novo sentido de vida para eles. Vida. Porta fala que esse resultado não é ruim. Consegue sentir que sua ligação com eles ficou mais forte. A habilidade dos espíritos é a mesma que eles tinham quando em vida. A incrível velocidade do Gnou. Kaki tinha muita força, mas era um pouco mais lento. Fala que acha que vai ter que continuar procurando por espíritos mais poderosos, se preparando. Pergunta se deve começar a caçada. No final do dia, ele coletou 500 almas. Fala que seu limite aumentou 3 vezes, que antes eram apenas 150 almas. Olhando para seus familiares, fala que queria saber quantos poderia criar, mas não pensava que seria só 10. É um número menor do que ele esperava. E não só isso, aqueles que foram criados rapidamente são bem fracos e inúteis. Olhando para seu bracelete, fala que a capacidade vai aumentar conforme sobe de nível, então vai ter que botar suas esperanças nisso, e precisa saber os detalhes desse artefato. Por isso vai pedir para Edora usar seus olhos nele. Ele se assusta com a Fênix falando que esse item que ele tem é interessante. O Prota pergunta se ela não estava descansando. Ela fala que estava, mas esse seu artefato ganhou meu interesse. Ela pergunta sobre o bracelete que está enrolado no seu braço, umas perninhas tremendo, uma pessoa falando que conseguiu fugir depois de usar todas suas habilidades e itens, mas agora está sem nada. É Leonte todo machucado, falando que se tivesse com a pedra, isso não teria acontecido. Muito puto, fala que todos irão pagar por isso, não importa o preço. As notícias sobre o confronto entre o clã vermelho e o clã da espada azul se espalhou por toda a torre. As principais notícias eram que Barral emboscou Leonte e Leonte foi o único a conseguir escapar com vida. Depois disso, o clã vermelho declarou guerra contra o clã espada azul. O clã vermelho e o clã da espada azul são os dois maiores clãs da torre, por isso essa guerra vai causar uma grande perturbação nela. Uma pessoa pegando cartaz, é Punch, fala que isso é tudo que se ouve, não importa onde vá. Com raiva, fala que pensou que poderia descansar depois de terminar a zona de iniciantes. Ele vê uma sombra no céu, fica se perguntando o que é isso. É um pombo vermelho que pousa no seu braço. Ele fala que é um mensageiro mandando por sua tribo. A mensagem mandava eles voltarem assim que recebessem ela. Isso era uma convocação. Ele chega em uma pequena vila. Um Punch fazendeiro já fica surpreso. Todos já se juntam perguntando por que eles voltaram tão cedo. Lá atrás, uma pessoa falando: filho e filha, vocês voltaram? Edora fala que achou que era um motivo urgente, mas parece que não, já que você está mexendo com a agricultura. Ele fala que um homem tem que comer, e não importa o quão ocupado estejamos, precisamos descansar. Ele pergunta por que minha filha está tão amarga hoje. Punch fica com um sorrisinho, falando que ela estava ansiosa para ir em uma aventura com seu queridão. Edora já dá uma voadora no peito dele, mandando ele calar a boca. Seu pai se aproxima, falando que está curioso para ver quem roubou o coração da minha orgulhosa filha. Edora fica séria, mandando ele tirar um braço perto dela. Ele se afasta, falando que não sabe
de onde veio essa atitude fria. Não pode nem fazer uma piada. Fala que agora é hora de falarmos sério. Eles já devem ter ouvido as notícias no caminho para cá. Esse é o rei marcial Nayu. Punch fala que foi por isso que voltamos. Mas o que aconteceu quando a arte estava precisando de ajuda? Você nem se mexeu. Qual é a diferença dessa vez? Nayu fala que não queria se envolver dessa vez também, mas as coisas ficaram complicadas. Decidimos nos juntar à guerra como os mercenários. Os dois ficam paralisados, ouvindo ele falar que Flan jurou desistir do seu chifre. E vocês sabem o que isso significa. Para os membros da tribo de um chifre, ele significa sua honra e orgulho. Desistir do chifre é o mesmo que jurar por tudo em risco. Ele dá uma suspirada. Ele fala que parece que nossa conversa vai demorar. A Fênix se perguntando o que é esse bracelete ao redor do seu braço. O Prota diz que não tem certeza. Ela fala que consegue ver através de objetos, mas esse é um mistério. É como se tivesse uma neblina ao seu redor. O Prota fica sério, pensando em um artefato que nem mesmo uma besta lendária consegue identificar. Ela fala que sabe de uma coisa. Esse artefato representa o oposto dela, mas ao mesmo tempo concorda com ela, como um espelho. Prota sem entender o oposto, o espelho, o que é isso? Ela diz que é um ser que queima a vida, nasce pelo fogo, mas esse item traz a vida pela morte e representa a própria morte. Ela fala que a vida e a morte são diferentes, mas ao mesmo tempo são iguais. No final eles são um só. Ele pergunta, a vida e a morte são o mesmo? Uma fênix pode ser uma criatura viva, mas só pode renascer depois da morte. Por outro lado, o bracelete negro controla a morte, coleta a alma dos mortos, transformando em energia escura ou em espíritos. Isso também pode ser visto como uma ressurreição. A fênix diz que esse escudo está liberando poder divino. Pergunta se ele foi abençoado pela deusa da guerra. Ele, olhando as informações do escudo, vê que é um escudo abençoado por Atena. Vendo as habilidades dele, fica com um sorrisinho. Fala que isso é tão bom por ser um item divino. É quase como uma trapaça. Ed tem tanto habilidades defensivas quanto ofensivas. Serve como uma excelente proteção contra feitiços escuros e ainda põe a maldição de petrificação em inimigos em grande alcance. Passando a mão nele, fala que essa não é a sua característica mais importante. A habilidade de controlar a multidão aumenta os status dos aliados e diminui dos inimigos, e ainda pode trazer benefícios para qualquer um que o usuário considere aliado. Isso significa que qualquer espírito do Prota ou pessoa que estiver sob seu comando recebe um benefício. Prota fala que isso é bem melhor do que seu irmão tinha falado. Agora nem precisa mais se preocupar com facas sendo jogadas nele, olhando para seus esqueletos se tremendo, mas fala que isso parece ter um lado ruim. Uma mensagem aparece falando que os espíritos dele estão com medo de um dos seus pertences. Ele começa a tentar juntar energia escura na sua mão. Quando começa a se juntar um pouquinho, ela se defaz. Quando ele se aproxima com o escudo um pouco mais perto, fica pensativo. Fala que parece que o bracelete e o escudo não são compatíveis. Por que será, né? Acho que o fato de um ser um bracelete negro e o outro ser um escudo abençoado afete algo. Só pensando, né? Bracelete negro usa maldições e energia escura, e o escudo tem traços sagrados. Pegando na sua espada, ele se pergunta o que acontece se for um item que já foi um artefato divino. Como ele irá reagir? Sua espada começa a brilhar. Uma mensagem aparece dizendo que Vigrid está sendo purificada por Ed, mas por a maldição ser muito forte, é necessário mais energia sagrada para se livrar completamente da maldição. Prota com um sorrisinho nervoso, fala que então é assim, hein? A Fênix fala que um item sinistro e um item sagrado. Não é comum que a torre dê itens tão diferentes ao mesmo tempo. Ele deve querer saber porque a torre lhe recompensou com esses itens. Ela fala que tem um favor que gostaria de pedir. Fala que todas as suas 3 crianças acabaram de chocar, incluindo a mais nova que ele salvou. Ele dá os parabéns para ela. O favor que ela quer é que ele dê um nome para o mais novo. Dentro da caverna, uma galinha de fogo na mão do Prota. Ele todo nervoso, com medo de deixar ele cair. A Fênix fala que até mesmo uma pessoa como ele consegue ficar afobada às vezes. Ele dando um sorriso, fala que ele é quentinho. Ela pede para que ele dê um nome agora. Ele fica encarando a galinha de fogo, dá o seu nome de Chirp. A Fênix fica petrificada ouvindo o nome que ele deu. Pode dar pergunta ainda se tem algum problema. Ela nervosa, olhando para o lado, fala que está tudo bem. Após nomear Chirp, aparece uma mensagem dizendo que ele formou um contrato com uma besta lendária. Após essa mensagem, Prota sentir algo jorrando dentro dele. Olhando para uma mensagem, fala que se vincular ajudou no seu despertar de corpo de dragão. Falta apenas 0,8% para completar. Lá fora, olhando para seu escudo, fica se perguntando como deve usar isso. Usando sua mana, pergunta se será que tem que infundir mana nele. O escudo começa a flutuar. Olhando para o escudo, fala que isso parece que vai ser mais fácil do que ele esperava. Ele tenta separar o escudo em várias partes, mas não dá muito certo, explode tudo. Ele cai
caído no chão com o escudo ao redor dele. Ele se pergunta se para manipular ele tem que focar nas 9 partes ao mesmo tempo. Ele pega um, fala que manipular um não é um problema. Ele tenta pegar um segundo, faz uma careta usando toda a sua força, fala que é mais difícil do que ele pensava. Era assim, desenhar um círculo com a mão direita e um quadrado com a mão esquerda. Não era nada demais. Porém, desenhar os dois ao mesmo tempo não funciona. Pensativo, fala que precisa dar um jeito de controlar os 9, olhando para seus espíritos, fala que nós vamos ter que treinar um pouco. As roupas do Prota no chão, o Prota virou um baiano aquático, ele fica olhando seus status, ele fala que seus sentidos aguçados aumentaram muito. Ele se pergunta se foi porque estava focado quando estava tentando controlar Égide. Pensativo, fala que não tem muito a fazer nesse andar, até seu familiar chocar, então ele pode focar no seu treino. Nosso Prota fazendo pose para a foto, bicho, é lindo, mano. Se pergunta onde eles estão, olhando os pontos, vê que a Dora está na sua frente, fala que julgando por isso, algo deve ter acontecido. Lembrando de Punch e Dora, eles já deviam ter terminado e chegado no 11º andar. Isso significa algum outro problema apareceu. O que pode ter acontecido? Fala que não está muito preocupado, já que eles sabem se cuidar, mas espera que eles cheguem aqui antes de seu familiar choque. Ele fica pensativo, se deita e vira um baiano aquático de novo, falando que mudou bastante também. Punch e Dora não apareceram no 11º andar, mesmo depois de 5 dias. O Prota se concentrou no treino durante esse tempo, foi capaz de usar 3 partes do escudo. Seus espíritos familiares agora eram capazes de se materializar por mais tempos e também evoluíram ao ponto de pensar por si só. O Prota pensativo, fala que deve conseguir controlar eles em uma luta de verdade agora. Se preparando para ir embora, a Fênix se pergunta se ele já vai. Ele diz que sim, tem várias coisas para preparar. Fica pensando, fala que é hora de ir e criar um recipiente para a chama da vida. No território de Albatroz, pergunta se é pra aqui, olhando para o local, uma floresta seca. Usando sua visão do dragão, o Albatroz bem louco, gritando "Ah!". Esse Albatroz tá meio diferente, mas tá tudo bem. Ele fica sorrindo, vendo aquele pombo grande. Dá um sorriso, fala que hoje vai ter frango assado. Ele invoca seus espíritos, eles já aparecem correndo na direção do Albatroz. Ele usa sua visão do dragão. O Albatroz grita de novo. O Prota já aparece devorando o Albatroz, filho. O Prota olhando para a energia escura que pegou, fala que o Albatroz vem logo atrás do Vulca. Provavelmente não pode converter a alma em um espírito familiar por causa do seu rancor por mim, mas deve ser possível mais tarde. Ele agradece seus espíritos pelo trabalho duro. Ele joga uma bola preta para uma caveira. Ele começa a jogar várias bolas para seus espíritos. Após comer as bolotas, os seus espíritos sobem de nível. Ele fala que essas bolotas pretas são muito boas para upar o nível dos seus espíritos. Sempre que eles comem, seu nível aumenta, pegando os ovos na mão. Fala que a caça foi mais fácil do que ele pensava, falando que virou um baiano, não fez nada e deixou todo o trabalho com seus escravos. Ele pensativo, fala que é incrível, tudo tem que fazer é sentar e ver seus status aumentando e pode conseguir o resto do material fácil assim. Ele vende o resto dos materiais, fala que o próximo é a maçã da serpente sombria. Ele chama seus espíritos para irem embora. Um grupo de figurantes todo acabado, fala que isso é um saco. A loirinha manda Silpe aguentar mais um, nós estamos quase no fim. Ele se vira, falando que se ela está dizendo, deve ser verdade. Eles, depois de terem quase morrido várias vezes na porta da dungeon da cobra sombria, eles ficam todos felizes com isso. Silpe fala que sabe que todos estão felizes com isso, mas agora eles têm que ficar preparados para a batalha final. Eles vão abrindo a porta devagarinho, ficam preparados para a luta. Silpe fica sério e dá um grito: "Quê?". As árvores estão limpas, levaram até as folhas dela. O Prota segurando uma maçã, uma mensagem falando que ele completou a missão. Seus esqueletos enchendo o saco de maçã. Uma mensagem aparece falando que ele conquistou algo que ninguém nunca fez. O Prota fala que já viu essa mensagem tantas vezes que nem se surpreende mais. Muito humilde nosso Prota. E acabou. Fui. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo banana. Tamo junto e fui.